mostrando que, apesar dos pesares, Lula ainda venceria todos os adversários da direita em 2026. Pois é, o Megali, mas essa pesquisa ela mostra dificuldades. Na verdade, assim, a manchete nos mostra um cenário: Lula venceria de todos os candidatos se a eleição fosse hoje. Bom, mas a eleição não é hoje, ninguém está fazendo campanha abertamente e a pesquisa mostra uma certa dificuldade, né? O governo recebeu essa sondagem divulgada nessa manhã como mais uma prova, foi o que eu ouvi, de que era preciso mudanças radicais na comunicação do governo e que são necessárias ainda mais mudanças, não apenas na questão da comunicação, na área da comunicação, mas mexer no governo mesmo, mexer mais na articulação e na área social do governo. Lula tem uma alta rejeição, Megali, essa pesquisa mostra isso, ele tem 49% de rejeição. É uma rejeição, é a maior de todas? Não, não é. Bolsonaro consegue ganhar do Lula, ele tem 53% de rejeição, o Eduardo Bolsonaro mais ainda 55% de rejeição, mas 49% é muita coisa, né, Megali? É muito maior, por exemplo, do que a rejeição de adversários como o Tarcísio de Freitas, que está com 32%, e do Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, todo esse grupo que se pretende candidato contra o Lula em 2026, pela oposição, pela direita, tem rejeição muito menor, entre 20% e 30%, que mostra a dificuldade que o Lula teria se a eleição fosse hoje, e a bola já estivesse em campo para valer, porque ele partiria, o Megali, para o jogo com metade da torcida contra ele. E você sabe que num jogo, né, na eleição, quem ganha não é quem faz gol, é quem tem a maior torcida, né? Então pode fazer gol contra, pode fazer um monte de coisa, mas se tem a maior torcida, leva. Então o Lula está muito apertado. Agora, o que eles disseram, esses integrantes aí do governo com que eu conversei? Que tem tempo para virar, que estão com um pique muito grande, que estão achando que essa mudança com o Sidônio Palmeira assumindo a comunicação tá indo bem, né? Tá conseguindo pautar em vez de ser pautado e só reagir. Né, eles dão como exemplo a entrevista que o Lula deu, quebra-queixo aí que o Lula deu para os jornalistas em Brasília, e a distribuição dos bonés, né, falando que o Brasil é dos brasileiros, em que houve polêmica, há polêmica, os integrantes do governo e do Congresso usaram esse boné na eleição do Congresso, da presidência da Câmara e do Senado, causa polêmica, causa barulho, mas é o governo que toma a iniciativa. Então essa é a meta, quer dizer, virar esse jogo, o governo começar a ter mais iniciativa e a pautar os assuntos e não a ser pautado, né, pela oposição e pela imprensa. Então a dificuldade é grande, mas tem 1 ano e meio ainda, Megali. Portanto, essa pesquisa, apesar dessa manchete que parece favorável, né, o Lula vence em qualquer cenário, ela mostra nos seus detalhes muitos problemas e, portanto, está sendo recebida aí como mais uma demonstração de que o governo estava mal nessa área da popularidade, da comunicação, e que vai tentar, portanto, virar esse jogo. Tem 1 ano e meio para fazer isso. Megali, não é muito tempo, mas também não é tempo nenhum, né? Tem jogo aí para ser jogado, né? E é engraçado que na Quest o maior adversário do Lula é o embaixador, né? É o Gustavo Lima. Mas eu queria falar com você sobre a questão do Republicanos agora, porque o Tarcísio aparece como esse player aí que faz frente ao Lula. E o ministro Silvio Costa Filho, durante a eleição do Congresso, deu uma entrevista aqui para a Band News TV. O ministro Silvio Costa é do Republicanos, o novo presidente da Câmara é do Republicanos, Tarcísio de Freitas é do Republicanos. E ele falou que em todas as vezes em que conversou com o Tarcísio sobre 2026, sobre esse cenário que está tão longe, mas não está tão longe assim, o Tarcísio garantiu a ele, a seu correligionário, que ele é candidato à reeleição em São Paulo. Ele não seria um adversário pro Lula em 2026. Embora a gente esteja longe, né, o Republicanos, o primeiro partido criado no século XXI, presidindo a Câmara dos Deputados, passa a ser um player importante também nessa discussão, né? Tarcísio é ou não é um futuro adversário de Lula, né? Eu acho que é aquela coisa, eu vi isso acontecer, a história... Eu tenho um amigo, sabe que ele é jornalista, ele já não está mais nas redações, mas ele falava, a gente apura até os 30 e depois a gente só escreve, porque as coisas vão se repetindo. A gente viu isso acontecer com o Geraldo Alckmin, com o Serra, né? O Serra era governador em São Paulo, todo mundo achava que ele poderia ser candidato a presidente, mas o Lula estava muito bem, então ele se manteve no governo de São Paulo, foi candidato à reeleição e venceu.
né, e jogaram o Alckmin para disputar com o Lula e perdeu, porque o Lula estava muito bem avaliado. Eu acho que, então, o ponto zero dessa decisão vai ser como estará o Lula quando a eleição estiver mais próxima. Se o presidente Lula conseguir melhorar a sua avaliação, reconquistar uma parcela dessas pessoas que o rejeitam, e tiver muito competitivo, quer dizer, quando você tem um candidato competitivo, mais com a máquina do governo na mão, por que o Tarcísio vai arriscar se candidatar a perder, ficar sem cargo e ficar na poeira da história, né? Ele vai preferir manter essa tremenda máquina, que é o governo de São Paulo. Agora, se o Lula estiver muito ruim, muito mal, né, com a popularidade para baixo, podendo ser vencido, podendo ser batido com uma relativa facilidade. Fácil não vai ser, porque ele é o presidente, então sempre é difícil confrontar um presidente no cargo. Mas se ele estiver mal e houver chance real de vencer, e o Bolsonaro já estiver admitindo que não acabou para ele, né? Porque o bolsonarismo ainda se mantém, ele, os filhos, como possíveis candidatos. Se eles, de fato, saírem da cena da eleição presidencial, eu acho que tem, sim, muita chance de o Tarcísio disputar essa eleição, né? Não porque ele só queira, mas porque ele vai ser pressionado para isso. Agora, eu acho que, de novo, o ponto zero é como estará o Lula. Isso vai condicionar todas as outras candidaturas. Se ele estiver muito bem, vai acabar saindo candidato para fazer nome, para ficar conhecido, mas para tentar vencer, enfim, mas que não tem nada a perder, né? Ou seja, governadores que já foram reeleitos, estão em fim do segundo mandato, não podem se candidatar mais. Eu acho que vai ser por aí. Então... A ver, falando em cenário político, vamos dar uma olhadinha na pesquisa da Genial Quest, gente? Bora lá? Como eu disse aqui na abertura do programa, a gente vai destrinchar esses números mostrando que o presidente Lula seria reeleito numa disputa contra qualquer nome da extrema-direita em 2026. Isso mesmo, a gente acabou de acompanhar a queda de popularidade do presidente Lula e do governo. Isso quem trouxe foi a própria Genial Quest. Então, é interessante a gente acompanhar agora as chances eleitorais em cenários, por exemplo, Gustavo Lima e Eduardo Bolsonaro. Lula venceria em todos eles, tá? Já te adianto isso. E só o Jair Bolsonaro teria algum potencial, ele atingiria o mesmo índice de intenção de voto do presidente Lula na pesquisa espontânea. Só que o Bolsonaro está inelegível, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na intenção de voto para presidente na espontânea. A gente vai colocar aqui na tela. Então, a gente tem Lula 9, Jair Bolsonaro também 9. Só que acontece que Jair Bolsonaro não pode, né, se eleger porque não pode concorrer à presidência, está inelegível. Agora, depois a gente tem... Diga... Olha só o número de indecisos, né, que é o que mais importa. Isso que eu ia chamar a atenção, 78, é impressionante, né, Panunzio? Mas acho que nesse momento, muito antes da eleição, né, falta mais de um ano, 2 anos para as eleições quase, a maioria das pessoas não está pensando nisso, né, não está no radar das pessoas. Então, acho que quando o entrevistador aí da Genial Quest chega para perguntar para pessoas, elas devem até se surpreender com a pergunta, né? Já? Tipo, 2025, quando tem eleição? Então, as pessoas devem se surpreender um pouco. Acho que elas não tiveram tempo para pensar. O brasileiro costuma definir o voto mais próximo, quando começa a campanha e tal. Mas tem uns retratos importantes. Tem uns retratos importantes. Até, por exemplo, o Caiado. Me surpreendeu aqui porque acho que ninguém conhece o Caiado, né? Ele vai ter tempo, enfim, se realmente for candidato da extrema-direita, vai ter tempo aí para se fazer conhecido. Mas ele apareceu com uma relevância. Romeu Zema também seguiu nessa mesma linha. Mas vamos lá, então. Ele aparece, o presidente Lula, bem à frente dos adversários. E o cantor Gustavo Lima chega bem perto, acho que por causa desse fenômeno também, William. Porque o Gustavo Lima é um nome conhecido por todo mundo. Então, não é tão estranho que ele apareça aí num cenário em que ele disputaria sem a concorrência do Tarcísio de Freitas. Ele aparece à frente. Tem também o Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro nessa jogada. Então, a gente vai ver agora a intenção de voto para presidente em cenários estimulados. Vamos lá, então. Cenário 1, 2, 3 e 4. Essa é a sequência que a gente tem. Em todos, o presidente Lula aparece à frente. No primeiro cenário, a gente tem o presidente Lula à frente com 30 e Tarcísio de Freitas 13, né, dessa intenção de voto para presidente. No segundo cenário, o Gustavo Lima aparece com a mesma característica do primeiro, né, 12, 13 no cenário 3, enfim, a gente vai vendo que no cenário 4 ele aparece um pouquinho melhor, mas o presidente Lula também está melhor nele.
Quem aparece também é o Ciro Gomes. Eu achei muito interessante o Ciro Gomes também aparecendo aqui nas intenções, porque ele está com a mesma intenção de voto, por exemplo, de Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro. Então, ele está equiparado com esses dois candidatos que nunca disputaram para presidente, né? William e Panunzio. Romeu Zema está quase em todos os cenários, assim, com uma intenção bastante pequena, melhora no quarto cenário. E brancos e nulos também aparecem com uma relevância até maior do que os adversários do presidente Lula. Panunzio, você estava chamando a atenção para isso. O Ronaldo Caiado e o Zema são os mais irrelevantes, vamos dizer assim, nessa pesquisa. Acho que as chances deles internamente também nos partidos deles são pequenas. Agora, quero chamar a atenção para um fato que está, digamos assim, dissimulado por essa profusão de números aqui. Se você somar ali, olha, os três candidatos de extrema-direita, né? O Tarcísio Freitas, Gustavo Lima e o Pablo Marçal, você vai ter ali, ó, 13 mais 12, 25 mais 11, 36. Isso significa que os votos da extrema-direita se dividem entre essas três possibilidades, mas somados, eles superam o Lula. Então, essa é uma situação bastante preocupante. Em todos os cenários isso acontece, porque olha aqui, ó, no segundo cenário, onde que você não tem Tarcísio, tem Gustavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro, você tem 12, 12, 24 e 11, 35, né? No cenário 3 aqui, você tem Lula contra Gustavo Lima, Pablo Marçal e aí o Ciro Gomes. Aí você tem 13 mais 14, você vai ter 27 pontos percentuais ali dos adversários da direita contra 32 do Lula. É o melhor cenário aqui, mas ali aparece o Ciro muito forte. E eu tenho minhas dúvidas aqui de que o Ciro vai ser candidato de novo à presidência da República. Acho que ele gostaria, mas o Ciro se dissipou, perdeu a ponte. PDT, né? Hã? Eu só não sei se o PDT vai dar legenda para disputar presidente. Não sabe o que vai ser. O Ciro é uma incógnita, mas ele tem uma relevância em qualquer cenário partidário. Ele tentou, olha, mas o Ciro queimou as pontes com a esquerda e não conseguiu fazer pontes com a direita. Então, ele, por enquanto, é um outsider, vai disputar a eleição, se disputar, porque ele quer disputar a eleição, porque é uma obsessão dele. Mas o importante disso é perceber que, dispersos por três candidatos, os votos destinados à extrema-direita superam o do Lula. Será que esse povo que vota em Gustavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro se une? Eu acho que é bem provável, né, William? Não sei se... Então, assim, não é um cenário tranquilo, tá? Nós estamos correndo um risco sério de ter a extrema-direita de volta ao poder nessa perspectiva da pesquisa da Quest. Lembrando que de cada 10 entrevistados, 8 disseram que não têm a menor ideia do que vão... Três as principais novidades expostas nessa pesquisa da Quest. A primeira é que o Lula, beneficiado ainda pela pulverização da direita, ele seria o favorito se a sucessão fosse hoje. Ele está longe de ser um candidato imbatível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Eduardo Bolsonaro, ele aparece empatado tecnicamente com o Tarcísio de Freitas, com o Pablo Marçal e com o Gustavo Lima. Então, ele entrou no jogo. E até aqui tinha muita especulação, mas essa pesquisa coloca o Eduardo Bolsonaro no jogo. E o outro ponto que chama a atenção é que nenhum candidato entusiasma o eleitorado. Na pesquisa espontânea, sem a exibição dos nomes dos candidatos, 78% disseram que não tem candidato, estão indecisos, né? Então, a pesquisa mostra, na prática, que 2026 virou uma janela aberta para o insondável. É impossível hoje dizer, o Lula vai vencer, porque esses candidatos, nem todos eles, a pesquisa mostra, inclusive coloca pessoas que não podem não ser candidatos. O governador lá, o Ratinho Júnior, lá do Paraná, aparece o Ciro Gomes. Quem sabe se o Gustavo Lima vai ser candidato ou não? Ele insinuou que poderia ser no final do ano passado, mas Pablo Marçal pode se tornar inelegível, inclusive, há muitas pendências judiciais relacionadas ao nome dele, né? E o Tarcísio de Freitas tem essa dúvida, vai ser, não vai ser? Então, é muito essa pulverização da direita, que pode, alguns nomes podem ser excluídos dessa disputa, à medida que o calendário avança, e muda completamente a dinâmica do jogo, né? Então, hoje é melhor observar esses 78% que, sem que os nomes lhes sejam submetidos, dizem que estão indecisos. Então, ninguém entusiasma nessa eleição. Preciso lembrar que esses dados eleitorais, eles compõem aquela pesquisa que foi divulgada na semana passada, né? Mostrou que o desempenho do Lula e da sua gestão, pela primeira vez, tem uma taxa de reprovação maior do que o índice de aprovação.
É a mesma pesquisa, só que esses dados não foram divulgados na semana passada, estão sendo divulgados agora. E a despeito dessa avaliação negativa, com reprovação acima da aprovação, o Lula prevaleceria nos 4 cenários de primeiro turno esboçados pela Quest, com percentuais que variam, dependendo do cenário, de 28% a 33%. Isso é menos do que os 48,4% que o Lula obteve contra adversários diferentes, evidentemente, nas urnas do primeiro turno de 2022. Então, em tese, hoje, essa pesquisa mostra um Lula menor do que o Lula de 2022. Agora, dependendo do cenário, 28% a 33%. Lá atrás, em 2022, no primeiro turno, 48,4%. Não são comparáveis, evidentemente, como disse, os adversários são outros, né? Mas dá uma dimensão, ou dá uma ideia do tamanho que o Lula tem hoje na disputa, né? E no segundo turno, o Lula também venceria os adversários todos, os que foram testados, né? E teria percentuais que variariam de 41% a 45%. De novo, isso é menos do que os 50,9% de votos que o Lula teve na sucessão de 2022, quando ele venceu o Bolsonaro na rodada final, no segundo turno, uma diferença ali de 1,8 ponto percentual, né? Hoje, num tirateima do Lula, né, contra o Gustavo Lima, o Lula venceria, o Gustavo Lima teria 35% dos votos, o Eduardo Bolsonaro, o Pablo Marçal e o Tarcísio de Freitas teriam 34%. Veja que os percentuais são muito próximos. O percentual do Lula muda de 41% a 45%, mas também não é uma grande variação, dependendo do adversário, 41% a 45%. E os adversários mais bem postos aí, o Gustavo Lima teria 35% e os outros todos 34%.